Vamos fazer a correção do livro de atividades complementares, disciplina matemática, páginas 24 e 25. Represente na forma de fração e na forma decimal a parte do real que cada moeda pertence. Então aqui nós temos 50 centavos, né? Aqui 50 centavos seria a metade de R$1. O que acontece? Aqui é como se nós pegássemos R$1 e nós dividíssemos em várias partes para poder achar a fração, como a gente já aprendeu lá atrás. Então, gente, eu teria que pegar R$1, tá? E fazer as divisões para eu achar qual seria a fração. Então, por exemplo, os 50 centavos. Quem colocou o zerinho aqui não tem problema não, tá, gente? Quem botou dessa forma aqui assim, ó, pode deixar. O que 50 centavos é de R$1, né? Ele é a metade, então a fração ficou assim, ó, metade. Agora, aqui embaixo, os 25 centavos, eu teria que pegar R$1, tá? Aí eu iria transformar 1 em 100 por causa do 25. E iria dividir em grupinhos de 25. Quantos grupinhos de 25 daria R$1? Seriam 4. Então, 25 centavos é 1/4 de R$1, ok? E aqui a mesma coisa, 10 centavos. Aqui, a mesma coisa que eu falei ali em cima. Quem botou dessa forma aqui também, ó, está correto, tá? Agora, R$1, 10 centavos de R$1 faria o mesmo esquema. Seriam 100 pedacinhos e eu dividiria em grupinhos de 10. Então, dariam 10 grupinhos. Então, eu tenho 1/10. Essa forma aqui e essa forma aqui, que é a forma que a gente faz a transformação de número decimal para fração, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui como ficariam as outras aqui. Agora eu tenho aqui 5 centavos, mesmo esquema, ok? 100 dividido em 5 pedacinhos formariam 20 grupinhos. E aqui a mesma coisa. Agora eu vou mostrar a vocês aquilo que eu estava falando anteriormente, olha só. Aqui, ó, quando eu tenho um número assim, ó, vocês podem ir copiando e prestando atenção. 0,50, para eu transformar em fração, o que eu faço? Porque aqui no exercício é uma coisa diferente do que eu tô explicando a vocês aqui agora. Como que eu faço para transformar esse número em fração? Primeira coisa, antes da vírgula é o lugar do inteiro. Eu não tenho inteiro, tá? Então é somente uma fração e não um número misto. Vou pegar o número que está depois da vírgula, 50. Ele vai ser o meu numerador. E o meu denominador vão ser quantas casinhas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho aqui 2 casinhas. Então, o meu denominador vai ser 100. Agora, aqui, vamos ver aqui. Em todos eles aqui, como eles são com 2 casinhas, depois da vírgula, todos eles seriam com denominadores 100. Ah, vamos dizer que eu tivesse assim 0,007. Mesma coisa, eu não tenho número inteiro, então é somente fração. Que número eu tenho aqui depois da vírgula? 7. Então eu vou colocar ele aqui em cima, ó, 7. Agora eu vou contar quantas casinhas tem depois. Quantas casinhas tem? 3. 3 casinhas. Para ser 3 é qual número que vai ficar aqui embaixo? Isso, vai ser 1000, tá? Vai ser 1000. Então, como é que eu leio essa fração aqui que eu circulei de verde? 50 centésimos. Da mesma forma eu leio isso aqui, 50 centésimos. Como é que eu leio essa fração aqui? 7 milésimos. 7 milésimos, é a mesma forma que eu leio isso aqui. Então é assim que a gente transforma um número com vírgula, né, um número decimal, em número
em uma fração. Agora eu vou dar o exemplo com um número, para se transformar com um número misto. Vamos dizer que eu tenho assim, ó, 1,34. Quem lembra como é que eu leio esse número aqui? Como é que eu faço a leitura dele? 1 inteiro e 34 centésimos. Isso aí, 1 inteiro e 34 centésimos. Antes da vírgula eu tenho o inteiro, então eu vou botar ele aqui sozinho, porque ele é inteiro. 1. Agora vai vir uma fração. Como eu ensinei vocês aqui, vou olhar agora depois da vírgula. Vou pegar o número que tá aqui, 34, e vou contar quantas casinhas tem. Tem 2. Se tem 2, vai ser 100 aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu tenho um número misto. 1 inteiro e 34 centésimos. Significa a mesma coisa. É dessa forma que a gente transforma, tá? Agora vamos para a próxima questão. Oi? Esse é feito desse jeito. Sim. Mas olha o problema onde é que tá, Adri. Represente na forma de fração e na forma decimal a parte do real a qual cada moeda pertence. Então, a gente ia ter que imaginar o real, porque o real não é 1,00, ele é 1 inteiro. Então, eu iria ter que transformar ele de forma que eu pudesse trabalhar os centavos. Então, eu iria transformar ele em 100 pedacinhos, tá? Aí, 50 pedacinhos de 100 é o quê? É a metade, 1/2, entendeu? Eu não queria fazer dessa forma, mas a questão me amarrou. Então, eu tive que fazer dessa forma para vocês entenderem. Mas o básico que eu preciso que vocês entendam é esse aqui, dessa forma de transformação. Ó, o número formado por 8 centenas, 5 unidades, 2 décimos, 7 centésimos e 1 milésimo. Então, tá aqui, ó. Primeira coisa que eu vou olhar. Décimos, centésimos e milésimos é depois da vírgula. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar é antes da vírgula. Então, eu vou olhar isso aqui primeiro, ó. 8 centenas e 5 unidades. 8 centenas, 800. 800. Mais 5. Então, deu 805. Coloco a vírgula. Agora, eu vou olhar o que vem depois da vírgula, que são os 2 décimos, 7 centésimos e 1 milésimo. Tá aqui, ó, os 271, porque depois da vírgula é de trás para frente, né? Décimo, centésimo, milésimo. Décimo, porque é uma casa. Centésimo, 2 casas. Milésimos, 3 casas. Então, o número que eu tenho é esse aqui, ó. 805 inteiros e 271 milésimos. Agora, aqui embaixo tá pedindo pra gente decompor esse número aqui. Então, vamos ali, ó. Eu tenho 27 inteiros, né? Então, eu posso botar 20 mais 7, ou então eu vou fazer igual a questão anterior, tá? Vou trabalhar com unidade, dezena, centena. Então, eu tenho 2 dezenas mais 7 unidades mais 6 décimos mais 7 centésimos mais 6 milésimos. Ok? Eu prefiro dessa forma. Tem várias formas de se fazer. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu podia fazer, ó, 2 vezes 10 mais 7 vezes 1 e trabalhar com os numerais decimais. Mas eu acho que dessa forma fica mais simples, tá? De fazer, tá? Ou então eu poderia fazer assim, ó, 20 mais 7 mais 0,6 mais 0,7 mais 0,006, tá? Que seria a mesma coisa. Então, aí fica a critério de vocês. Como que vocês preferem, como que vocês acham que fica mais fácil para vocês entenderem a decomposição.
desse número. Tanto faz. Pode. Veja na tabela abaixo o preço do litro de gasolina da cidade amarela para responder às questões 15 e 17. Então, nós temos aqui o preço da gasolina em setembro de 2019, outubro e novembro, tá? Aqui R$ 4,696, R$ 4,723, R$ 4,614. Qual desses dias o preço do litro da gasolina foi mais cara? Diz pra mim. Olhem, aí o que acontece nessa questão de número com vírgula? A primeira coisa que você faz para comparar o número antes da vírgula. O número antes da vírgula de todos não é igual, né? 4 em todos eles. Então, você vai ter que partir para depois da vírgula. Aí você vai olhar o próximo número. Qual é o próximo número depois da vírgula? De setembro. Qual é o número? O númerozinho que vem logo depois da vírgula. Não. Isso, 6. E de outubro, qual é o númerozinho? 7. E em novembro? 6. Aí, o de novembro e o de setembro são iguais, que são 6. O de outubro que é diferente, que vem um 7. Então, significa que ele é o maior, tá? Para quem não souber que 696 é menor que 723, né? Porque nesse caso a gente vai olhar individualmente aqui, ó, tá? A gente vai olhar esses números aqui. Mas pode acontecer deles serem parecidos. Então, a gente vai olhando casinha por casinha, tá? Casinha por casinha para poder identificar. Só que a gente sabe, né? Qual desses três aqui é o menor? 696, 723 ou 614? Qual é o menor? 614. E o maior é o 723. Então, significa que o 696 está no meio, né? Então, tá aqui a data. Agora, quer saber qual a diferença do preço da gasolina em setembro e em novembro? A gente vai fazer o quê? A gente vai ter que armar a continha, lembrando que continha de vírgula, a gente faz o quê? Vírgula embaixo de vírgula, isso. Então, a gente vai pegar o valor de setembro, que é maior, vou colocar aqui, 4,696, e vou botar embaixo o de novembro, que é 4,614. E vou fazer minha continha de menos normal, tá? Gente, se a sala cair, já sabe que a gente volta, né? Na próxima. E aqui a gente vai fazer a continha de menos normal, né? 6 menos 4, 9 menos 1, 6 menos 6 e 4 menos 4 pra gente achar o resultado, que vai ser 0,082, porque 6 menos 4, 2, 9 menos 1, 8, 6 menos 6, 0 e 4 menos 4, 0. Então, a diferença é de 0,082, ok? Então, aqui a gente encerra a correção de hoje.